Eu sou Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e como está o cenário do comércio internacional. Hoje no Logística Plus, vamos trazer nossos especialistas para contar para a gente como está o cenário do transporte aéreo de cargas e o que nos aguarda em 2023. Tudo o que você precisa saber para planejar o embarque da sua carga com estratégia. Chamei para essa conversa Natália Amorim, gerente de desenvolvimento do produto aéreo, e Rogério Salles, supervisor de operações aéreas. Os dois aqui da Plus Cargo Brasil. A presença de vocês aqui é sempre garantia de ter as melhores dicas e as melhores audiências. Obrigada pela presença de vocês. Olá, pessoal. Eu que agradeço, Soraya. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Oi, gente, tudo bem? Rogério, é um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite, Soraya. Natália e Rogério, vamos começar trazendo para os nossos ouvintes uma avaliação do cenário do transporte aéreo atual. Como vocês avaliam a demanda por espaço, o preço do frete, o fluxo do transporte aéreo desse ano? Bom, Soraya, o ano de 2020 ele foi um divisor de águas para o modal aéreo. E a pandemia mudou completamente o jeito de negociar e de fazer as operações dos embarques, né? Trouxe um novo sentido para o modal, e o modal aéreo aparece como um escape durante a crise, né? Principalmente com o uso dos voos charters. Então, com a maioria dos portos fechados, foi o aéreo que surgiu como uma opção para a logística internacional, e isso foi muito interessante para nós, né? A gente viveu um período de instabilidade por 2 anos, 2020, 2021, e atualmente a gente já está entrando no patamar da normalidade. Os preços, de uma forma geral, eles estão caindo e o principal se estabilizando, né? Origens que historicamente foram problemáticas, são problemáticas, na verdade, como a Ásia, a China, grande fornecedor mundial, já operam com maior regularidade na oferta de preços e serviços. Hoje, o ponto de maior atenção e onde a gente tem enfrentado um pouco mais de dificuldade é na Europa, por conta da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? O continente vem sofrendo aí com uma crise energética, que está impactando, sim, no preço dos fretes aéreos e também no frete dos serviços locais, dos caminhões que fazem o transporte das mercadorias internamente. Então, isso tudo tem impactado no modal aéreo também. Então, complementando, a gente tem acompanhado nas operações, né, que apesar de alguns hubs ainda mostrarem um grande gargalo, a gente aí tem conseguido contornar essas situações, então atendendo aos clientes, né, atendendo a demanda dos clientes, trazendo as cargas aí dentro dos seus prazos, dentro da medida do possível e do que o mercado tem oferecido. A economia e o setor do comércio exterior têm apresentado muitas mudanças. O que esperar para o começo de 2023? Soraya, eu acredito que o cenário vai ser de ainda mais competição. Com a maré mais calma, né, em relação aos preços, a tendência é que a briga pelas cargas que estão no mercado se torne ainda mais acirrada. E aí é nessas horas que o que diferencia, né, um prestador de serviço do outro são seus pontos de excelência. No nosso caso, por exemplo, é o atendimento, que a gente preza muito por isso. Então, não basta ser um competidor com um bom preço, mas a gente também precisa ter um serviço de excelência. A OMC ela já anunciou que prevê uma desaceleração do comércio global para 2023. Boa parte disso devido às crises econômicas que a gente ainda vive, né? Resquícios da pandemia, a guerra na Europa, como eu já citei. Então, assim, que está gerando sanções econômicas, a própria crise energética, isso vai, sim, refletir no comércio global, dando uma reduzida nas operações. Mas ainda é um cenário positivo. Em relação ao Brasil diretamente, né, olhando para o nosso cenário interno, a gente acabou de eleger um novo presidente, e é muito importante que o novo governo faça esforços, né, que ajudem o Brasil a melhorar sua posição no ranking mundial do comércio global.
que hoje a gente participa ali com um ponto e meio praticamente percentual. Então, a gente precisa melhorar essa posição para ser mais competitivo, olhando a figura do Brasil frente aos outros países do mundo. Então, a expectativa é que se mantenham as negociações de forma positiva, mas com uma pequena reduzida ali na velocidade, por conta dessas crises que a gente ainda vive. Conta para a gente quais têm sido as principais dores dos importadores e exportadores que utilizam o transporte aéreo. Quais as orientações que vocês podem dar para ajudar as pessoas a fazerem o planejamento do embarque de cargas diante desse cenário? Eu acho que ninguém melhor como o Rogério para falar sobre essa pergunta em específico, porque ele está ali no dia a dia, no front, como a gente costuma dizer, com os clientes. Mas o que eu posso contribuir o transporte aéreo é extremamente dinâmico, tudo é muito rápido. Então, é muito importante que os importadores e exportadores, os nossos clientes, eles tenham o máximo de informações sobre os seus embarques e que antecipem essas informações aos seus parceiros, né? Por que isso é importante? Isso melhora muito o nosso poder de barganha num cenário que ainda não está tão estável quanto a gente gostaria. Estamos caminhando para a normalidade, mas, como eu falei nas perguntas anteriores, em alguns pontos específicos a gente ainda enfrenta algumas dificuldades. Então, munido de informação, a gente consegue negociar melhor. Além disso, ter um agente de cargas de confiança, expertise de mercado, que acompanhe todas as etapas do processo contigo, desde o nascimento da ordem, né, do pedido de compra, é fundamental. E, mais uma vez, eu pontuo isso, que esse é um dos nossos diferenciais, porque a nossa equipe consegue identificar e apresentar um cardápio de opções, desde a cotação, lá no produto, no price, até a coordenação do embarque, por conta do vasto conhecimento técnico que a gente tem. Então, o Rogério vai complementar, mas informação é crucial nesse momento, né? E um bom relacionamento entre os clientes e nós. Sim, sempre importante também que a gente saiba quais são os prazos que eles precisam, né? Porque às vezes nós trabalhamos aí com uma carga com lead time e o cliente no final acaba apontando que precisava ela para outro momento ou mais rápido ou poderia ter esperado alguma coisa. Então a gente está sempre tentando trabalhar e encaixar as necessidades do cliente dentro desse prazo, né? E nós sempre buscamos aqui, através dos nossos manuais de atendimento, de todos os nossos procedimentos internos, sempre estar mantendo o cliente informado de tudo o que acontece. Aqui na Plus Cargo, nós prezamos pela transparência, né? Então, a gente está sempre tentando aí, conversando com o cliente, com o produto, com o comercial, encaixar tudo aquilo de maneira que atenda o cliente aí da melhor forma, dentro do menor prazo, né? E também trazendo um bom preço agregado para o cliente no final. Ouvir, né, Roger? Eu acho que o mais Exatamente. importante que a gente faz é ouvir o que o cliente precisa. Ao invés de só falar e oferecer serviço, oferecer preço, oferecer, a gente precisa ouvir o que o cliente quer, o que ele precisa, para que assim a gente apresente as melhores soluções. Com certeza. Gente, além disso, o transporte aéreo ele é sinônimo de urgência, né? Assim, todo mundo que procura o aéreo já está, a maioria das vezes, já está com bastante urgência, com bastante atraso. Quais são as dicas que vocês dão para os ouvintes saberem quando é melhor optar pelo transporte aéreo ou pelo marítimo? Eu costumo ensinar, inclusive para os meus alunos, que nós temos 3 perguntas básicas, Soraya. O que você quer trazer? Qual que é o seu produto? Em quanto tempo você precisa desse produto? Você tem que saber qual é o lead time da sua operação. E qual que é o seu budget? Quanto você está disposto, quanto você pode gastar naquele embarque? A partir das respostas dessas 3 perguntas,
é que a gente consegue avaliar o que vai ser melhor para cada uma daquela operação. Muitas vezes a gente escuta assim, o frete aéreo é sempre mais caro, mas a gente só consegue responder essa pergunta, fazer essa frase cair por terra, se fizermos uma análise. E sem responder essas 3 perguntas, a gente não consegue entregar uma avaliação certeira, né? Então, assim, dependendo do seu caso, do que você responder, o aéreo vai se encaixar melhor para você. Ou o marítimo. Então, a gente precisa sentar e conversar. Essas 3 perguntas são cruciais. Sim, também considerar a qualidade do transporte, né, para o material. A gente precisa verificar qual o tempo, o prazo, a qualidade do transporte, a segurança do material, né, e o quanto você pode esperar, ou, como a Natália comentou agora, o quanto você pode dispor a pagar pelo seu frete, porque os modais, eles vão trabalhar de maneiras diferentes, prazos diferentes, valores diferentes, e aí vai depender da sua urgência. De fato, o aéreo normalmente é urgente sempre, né? Então, quem vem para o aéreo normalmente quer a carga da noite para o dia. A gente sabe que não funciona assim, mas a gente tenta fazer dentro do melhor prazo. E a Rochelle já até falou um pouco, né, você também, Natália, o que a Pluscargo tem feito de diferente em termos de estratégia de projeto? Como é que a gente atende o cliente? Quais são os diferenciais apresentados na solução do transporte aéreo? Uma coisa muito importante é que a Pluscargo enxerga o quão promissor é o modal aéreo. E ela entendeu que nesse período de transição que nós passamos, enquanto sociedade, enquanto mundo, como que o modal aéreo renasceu de uma forma diferente. Então, assim, por isso que ela decidiu abrir os seus horizontes, oxigenar a equipe que está à frente do produto. Isso tudo é muito importante, é um ponto de partida crucial. Muito além do preço, né, vai muito além disso. A Pluscargo tem a garantia de oferecer a melhor experiência para o seu cliente. Então, não basta para nós oferecer o melhor preço. A gente precisa ter um serviço que seja compatível com o nível que a Pluscargo exige. Então, isso tudo entra como estratégia do produto aéreo. Além disso, né, isso tudo também passa pela capacitação das equipes, não só as equipes que lidam diretamente com o produto, como o pricing, como o operacional, mas os insights, os comerciais. É toda uma cadeia que se capacita para atender melhor os clientes. Desde a minha chegada no início desse ano de 2022, nós reavaliamos todos os nossos principais parceiros, mantendo apenas aqueles que se enquadram nos quesitos de operação, né, sendo bons operacionalmente e estratégicos para o produto, né, para desenvolvimento desse produto aéreo, que atendem o que a gente espera, né, dos nossos clientes. Reforçamos, desenvolvemos parcerias, trabalhamos nos relacionamentos com os clientes externos e com os internos, principalmente, né? Entra aqui também a parte da capacitação que eu comentei, e um dos pontos que eu considero muito importantes, e a gente vem trabalhando, e sim é estratégico, nós passamos a coordenar a equipe operacional junto com a equipe pricing, as nossas ações. Então, hoje a gente trabalha muito junto, né? Isso reflete no bem-estar do produto, né? No resultado do produto. A estratégia é, sim, o crescimento, mas crescimento em cima de uma base sólida. Isso é importante. E a partir do ano que vem, de 2023, nós traremos algumas novidades em relação aos nossos serviços. Então, é importante que todo mundo continue acompanhando a Pluscargo pelos nossos canais, enfim, junto com a gente para essas nossas novidades aí de 2023. Exatamente, Natália. Então, a gente está aí
planejando, aumentamos o nosso time, né? A gente conversa com ele todos os dias, então estamos tentando aí a cada dia melhorar, passar toda a nossa cultura, todos os nossos ensinamentos, e sempre buscando a excelência no atendimento, né? Então, o que a gente quer e que a Pluscargo proporciona para a gente é esse bom ambiente, onde a gente trabalha bem e tem todo esse suporte, né? Então, 2023, aí a gente tem tudo para crescer um pouco mais e muito mais. Gente, muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais sobre o cenário de 2023, sobre o cenário do transporte aéreo. É sempre muito bom ter vocês aqui, ter a nossa equipe de especialistas aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Lembrando que quem estiver nos ouvindo e tiver qualquer dúvida sobre o aéreo da Pluscargo, pode entrar em contato conosco, será um prazer, como sempre, atendê-lo. Obrigada, Soraya. Quero agradecer, Soraya, pelo convite. Fiquei muito feliz aqui de estar participando do meu primeiro webinar, né, aqui, falando do nosso produto aéreo. Agradecer também a Natália por estar aqui, trazer todo o conhecimento dela para nós. E também me coloco à disposição para qualquer dúvida, estamos aí, pode nos chamar que a gente vai correr atrás e dar um jeito de resolver e trazer a sua carga no aéreo. Então, gente, de novo, obrigada. Acompanhe os canais da Pluscargo nas mídias sociais e no nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify. Obrigada pela audiência, até a próxima.